Existe um tipo de contratação no futebol que nunca é discutida com a profundidade que merece. A maioria dos canais, das reportagens e das análises se prende ao que o jogador fez em campo, aos gols marcados, às assistências, às atuações destacadas. Poucos param para olhar para o que realmente está em jogo quando um clube do porte do Palmeiras decide abrir o caixa para trazer um nome de fora. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos tratar a possível contratação de Luís Henrique não como uma notícia esportiva, mas como o que ela é na essência, uma decisão de investimento com risco real, retorno esperado e variáveis que precisam ser calculadas antes de qualquer entusiasmo. Luís Henrique tem 23 anos. É um atleta que passou pela base do Fluminense, foi vendido ao Betis da Espanha por um valor em torno de 6 milhões de euros, ficou anos no futebol espanhol com altos e baixos e retornou ao Brasil pelo Botafogo, onde viveu sua melhor fase até o momento. No Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores de 2024, ele foi um dos jogadores mais desequilibrantes do torneio. Rápido, direto, com capacidade de condução em espaço reduzido e uma habilidade específica de criar situações de 1 contra 1 pelo lado esquerdo. O jogador chamou a atenção não apenas da torcida, mas de quem acompanha o mercado com seriedade. Mas o Palmeiras agora quer esse jogador, e a pergunta que precisamos responder com calma é: por quanto? Por quê? E se isso faz sentido dentro de uma lógica financeira que o clube pratica com consistência há pelo menos uma década? Antes de qualquer coisa, é preciso entender como o Palmeiras opera no mercado. O Clube Alviverde não é um clube que compra por impulso. A gestão da Sociedade Esportiva Palmeiras, sob o guarda-chuva da Crefisa e da Faculdade das Américas como patrocinadores masters, construiu ao longo dos anos um modelo que equilibra investimento em elenco com controle de despesas correntes. Isso não significa austeridade absoluta, significa critério. O Palmeiras já pagou caro por jogadores, pagou bem por Dudu em diferentes momentos da sua história recente, pagou pelo retorno de Rafael Veiga quando o mercado europeu sinalizou interesse. Investiu em Endrick de forma estruturada, aproveitando a formação própria para monetizar depois. Cada um desses movimentos tinha uma lógica interna que ia além do futebol puro. Quando o Palmeiras pensa em Luís Henrique, ele está olhando para um ativo que não pertence mais a si mesmo. O jogador passou pelo Botafogo em um regime de empréstimo, e após o sucesso da temporada, o clube carioca detinha direitos sobre ele, mas em uma situação contratual que, especula-se, tornava a renovação ou a venda um processo relativamente aberto ao mercado. Isso cria uma janela de oportunidade, mas janelas de oportunidade no futebol têm custo, e o custo aqui não é trivial. Estimativas do mercado colocam o valor de Luís Henrique em uma faixa entre 25 e 35 milhões de euros, dependendo da fonte e do momento de negociação. Em reais, considerando a cotação atual, isso representa algo entre 150 e 210 milhões de reais. É um volume expressivo por qualquer padrão do futebol brasileiro. Para efeito de comparação, esse valor é superior ao que o Palmeiras pagou por alguns dos reforços mais caros de sua história recente, e está na mesma faixa do que clubes como o Flamengo pagaram por suas contratações mais ambiciosas no mercado internacional. Aqui começa a análise de risco real. Quando você paga 180 milhões de reais por um jogador de 23 anos, você está comprando um ativo que precisa se valorizar, precisa render em campo e precisa sobreviver a lesões, adaptações, pressão de torcida e variações de forma durante um contrato que provavelmente terá duração entre 4 e 5 anos. Se qualquer um desses fatores falhar de forma relevante, o retorno sobre o investimento fica comprometido. O Palmeiras tem experiência com esse tipo de risco, tem casos bem-sucedidos e casos que não saíram como o esperado. O caso de Luís Adriano é um exemplo de contratação cara que não entregou o que prometia. O caso de Dudu, por outro lado, é o modelo de como um investimento em jogador pode gerar retornos financeiros e esportivos ao longo de anos, com Copas do Brasil, Libertadores e o impacto comercial que um ídolo gera em termos de camisa, visibilidade e identificação com a marca do clube. Luís Henrique não é Dudu, pelo menos não ainda. Dudu, quando chegou, tinha uma identidade de clube muito mais consolidada, uma trajetória que já sinalizava consistência. Luís Henrique tem brilhos intensos, mas uma carreira com intervalos de irregularidade que não podem ser ignorados. Seus anos no Betis foram, para ser direto, decepcionantes na maior parte do tempo. Ele nunca conseguiu se firmar como titular incontestável num campeonato de nível médio-alto como a La Liga Espanhola. Voltou ao Brasil por necessidade de espaço, não por uma escolha estratégica de carreira em ascensão. Isso diz alguma coisa. No Botafogo, com liberdade tática e um sistema que favorecia sua característica de atacante com liberdade para carregar a bola, ele floresceu. Mas cabe perguntar, o Palmeiras oferece esse mesmo ambiente? Abel Ferreira é um técnico que exige estrutura coletiva antes de liberdade individual. Os laterais do Palmeiras avançam dentro de uma lógica. Os atacantes se movimentam em função do bloco.
A função do ponta esquerdo no sistema de Abel não é necessariamente a de um jogador que carrega e decide sozinho. É a de um jogador que pressiona, que faz a diagonal, que abre espaço para o meia atacante e que, nas situações certas, aparece para finalizar ou assistir. Isso não inviabiliza Luís Henrique no Palmeiras, mas cria uma dúvida legítima sobre adaptação. E a adaptação tem custo. Custo de tempo, custo de desempenho abaixo do esperado nos primeiros meses, custo de frustração coletiva caso a chegada não produza resultados imediatos. E quando você pagou 180 milhões de reais por um jogador, a tolerância da torcida e da imprensa ao período de adaptação é menor, não maior. Existe outro ângulo financeiro que raramente é discutido com seriedade: o custo de manutenção do ativo. Salário de um jogador nesse patamar de mercado no Brasil atual não é barato. Falamos de um salário mensal na faixa de 500 mil a 800 mil reais, com direitos de imagem, luvas de assinatura e bônus por desempenho que podem elevar o custo total anual para algo entre 8 e 12 milhões de reais por temporada. Multiplique isso por 4 anos de contrato. Você está falando de um comprometimento financeiro total, somando aquisição e manutenção, que pode facilmente ultrapassar 250 milhões de reais. Para um clube que tem suas receitas concentradas em direitos de transmissão, bilheteria e o patrocínio master, esse comprometimento precisa ser avaliado com muito cuidado. O Palmeiras não é um clube de cidade-estado europeu com receita de emissão de cotas ou venda de títulos financeiros. É um clube brasileiro que depende do desempenho dentro das 4 linhas para gerar a maior parte de sua receita. Se o Luís Henrique não entregar, se a equipe não performar, o retorno financeiro do investimento simplesmente não vem. Existe ainda a questão da concorrência interna no elenco. O Palmeiras já tem Rafael Veiga, que é o jogador mais importante em termos de contribuição direta ao jogo criativo. Tem Estevão, que é a grande promessa, já negociado com o Chelsea por valores que colocam a transação entre as maiores da história do futebol sul-americano. Tem Rony, que oscila, mas que ainda tem espaço no sistema. Tem outros nomes que compõem um elenco relativamente largo para os padrões brasileiros. Onde Luís Henrique encaixa nesse contexto? Qual posição ele ocupa no organograma tático e salarial? Se ele chega para ser o substituto de Estevão, o raciocínio tem uma lógica. O clube sabia que perderia Estevão e precisaria de um nome que mantivesse o nível de qualidade no lado esquerdo do ataque. Luís Henrique, com suas características de velocidade e condução, seria um tipo de resposta a essa necessidade. Mas aí surge a comparação inevitável. Luís Henrique custa potencialmente mais do que o Palmeiras receberá por Estevão? Não exatamente, porque Estevão foi negociado por algo em torno de 61 milhões de euros com bônus. Mas a diferença entre o que entra e o que sai nessa operação precisa ser gerida com inteligência, e não simplesmente revertida em um único movimento de mercado sem avaliar outras prioridades do elenco. Uma forma de pensar nisso é comparar com como outros clubes grandes do Brasil lidam com esse tipo de situação. O Flamengo, por exemplo, tende a usar receitas de vendas para investir em vários jogadores de custo médio em vez de concentrar tudo em um único nome de alto custo. O resultado, em termos de profundidade de elenco, tem sido mais robusto. O Palmeiras, historicamente, prefere concentrar em menos jogadores de maior qualidade, o que tem funcionado, mas que também eleva o risco quando um desses jogadores falha. Agora, há um argumento favorável à contratação que precisa ser dito com a mesma seriedade que os contrários. Luís Henrique, no momento em que está, representa uma das janelas mais raras no futebol. Um jogador jovem, em alta, com capacidade técnica comprovada em alto nível de competição, disponível no mercado sem a necessidade de negociação com um clube europeu que geralmente infla o preço além da lógica. Se o Palmeiras não agir, outros clubes agirão. E a perda desse jogador para um rival direto, seja Flamengo, seja outro clube com capacidade financeira equivalente, é um custo que também precisa ser contabilizado, ainda que seja um custo intangível. No futebol, o custo de não contratar pode ser tão alto quanto o custo de contratar mal. Perder um jogador diferencial para um rival no mercado doméstico tem impacto sobre a competitividade na temporada, sobre a percepção da torcida e sobre a pressão que o clube sofre nas disputas internas. Esse cálculo é real e precisa entrar na equação. Há também o fator reputacional e comercial. Um clube que traz Luís Henrique aumenta seu apelo midiático, atrai mais atenção para seus jogos, pode negociar melhor com patrocinadores, pode vender mais camisas. Esses são retornos financeiros indiretos que clubes europeus calculam com muito mais precisão do que os clubes brasileiros, mas que não devem ser desconsiderados. Se Luís Henrique se transforma no rosto do Palmeiras na próxima temporada, as implicações comerciais dessa decisão podem amortizar parte significativa do investimento realizado. Vejamos o caso de Neymar no Santos como um exemplo extremo, mas pedagogicamente útil. O Santos nunca teve nenhum ativo mais valioso do que Neymar durante os anos em que ele esteve no clube. O jogador gerou receitas comerciais, de transmissão e de presença internacional que eram impossíveis de quantificar completamente, mas que eram reais. Quando ele saiu, o clube sentiu não apenas o impacto técnico, mas o impacto financeiro da ausência de um ativo que funcionava como uma alavanca para todas as outras receitas. Obviamente, Luís Henrique não é Neymar. Ninguém no futebol brasileiro atual é Neymar.
Mas o princípio permanece válido. Jogadores que atraem atenção geram valor além do campo. Preciso também falar sobre o risco de lesão, que é subestimado de forma sistemática na análise de contratações no futebol. Luiz Henrique é um jogador que depende da velocidade como atributo primário. Jogadores assim são mais vulneráveis a determinados tipos de lesão, especialmente musculares, que podem tirar semanas ou meses de uma temporada. Um jogador de velocidade que perde esse atributo por um período prolongado perde também boa parte de sua efetividade. O histórico clínico de Luiz Henrique precisa ser avaliado com seriedade pela comissão médica do Palmeiras antes de qualquer decisão. Esse é um nível de due diligence que clubes sérios fazem e que raramente é mencionado nas discussões públicas sobre transferências. Se esse histórico mostrar fragilidades relevantes, o valor de compra precisa ser recalibrado. Clubes europeus fazem isso com frequência. Há casos conhecidos de negociações que desabaram porque o exame médico revelou algo que não estava no preço negociado. No Brasil, esse processo ainda é feito com menos rigor do que o necessário, e isso é um risco adicional que o Palmeiras assumiria ao fechar o negócio sem a diligência adequada. Outro ponto que merece atenção é a questão do câmbio. Negociações internacionais de jogadores no Brasil são feitas em euros ou dólares, mas o orçamento dos clubes é em reais. Quando o real se desvaloriza frente ao euro, como tem acontecido de forma consistente nos últimos anos, o custo de uma contratação cotada em moeda estrangeira sobe automaticamente sem que nenhuma variável esportiva tenha mudado. Isso significa que o Palmeiras, ao fechar um negócio por 30 milhões de euros hoje, pode estar pagando substancialmente mais em reais do que pagaria se tivesse fechado o mesmo negócio há 2 anos. Essa variável cambial é real, afeta o caixa do clube e precisa entrar no cálculo de viabilidade da operação. Há uma discussão legítima sobre se o Palmeiras deveria usar parte do valor obtido com a venda de Estevão para reinvestir em um perfil diferente de jogador, talvez um meio-campista com capacidade de criação e marcação de alto nível, uma posição em que o clube tem mostrado mais fragilidade sistêmica do que no setor ofensivo. A ala esquerda ofensiva do Palmeiras tem opções. O meio de campo criativo, o jogador que faz a ligação entre defesa e ataque com qualidade técnica elevada, é uma carência mais evidente e potencialmente mais impactante para o sistema de Abel Ferreira. Se o dinheiro de Estevão for usado para trazer Luiz Henrique, o clube resolve uma necessidade de reposição, mas não necessariamente resolve uma necessidade estrutural. Isso não é uma crítica definitiva à contratação, mas é uma reflexão sobre a alocação de capital dentro de um elenco, que é exatamente o tipo de discussão que um diretor de futebol precisa fazer antes de assinar qualquer documento. Pensando em termos de retorno sobre investimento de longo prazo, a pergunta que o Palmeiras precisa responder é: em quanto tempo esse investimento se paga? A resposta depende de variáveis como o desempenho esportivo do jogador, valorização ou desvalorização de mercado ao longo do contrato, possibilidade de revenda para o exterior e impacto nas conquistas do clube. Se Luiz Henrique se firmar como titular absoluto, contribuir para 2 ou 3 títulos expressivos e for vendido ao final do contrato por um valor superior ao de compra ou equivalente, o negócio fecha no azul.